Olá, meu querido aluno Pense, tudo bem? Aqui é o professor Ari para a nossa primeira videoaula desse nosso período de quarentena, tá? E a gente vai trabalhar nessa videoaula um assunto que é um assunto da habilidade 2, tá? Habilidade 2, o objeto é análise combinatória, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Vamos começar com essa aula durante essa semana e nas aulas seguintes a gente vai dar sequência a esse conteúdo, beleza? Vamos lá. Vamos abrir aqui as cortinas para os princípios de contagem, ok? Vamos ficar atentos, vamos prestar bastante atenção. São princípios que a teoria são simples, as teorias são simples, tá? E aí a gente vai ver que na resolução de problemas a gente precisa ter um pouco mais de habilidade de interpretação de questões. Ok? Vamos lá então, vamos começar aqui com o princípio aditivo de contagem. E a gente colocou assim, somando hipóteses, tá? Diz o seguinte, Arthur entrou numa lanchonete com muita sede. No balcão, foi informado sobre as bebidas disponíveis. E aí ele tem 4 opções de refrigerante, R1, R2, R3, R4. São 3 opções de suco, S1, S2 e S3, e 2 marcas de água mineral. Tudo bem? E aí ele falou o seguinte, ó, de quantas formas diferentes ele pode escolher uma bebida. Tá? Então o Arthur chegou lá na lanchonete, está com muita sede, aí eu quero tomar alguma coisa para matar a sede aí, não estou aguentando esse tempo muito quente. Aí o atendente apresenta para ele essas informações. Notem que a pergunta é de quantas formas diferentes ele pode escolher uma bebida. Então ele só vai escolher uma coisa para beber. Tá? Então vamos destacar aqui uma bebida. E aí observa que ele tem a opção de escolher ou o refrigerante, ou o suco, ou uma marca de água mineral. Né? Então ele tem 3 hipóteses que ele pode fazer a escolha dele. Refri, ou suco, ou água. Notem que esse ou é o que vai caracterizar o princípio aditivo. Quando eu disser assim, ó, eu quero escolher esse ou aquele, esse ou ele é um ou exclusivo, ou um ou o outro. Ou seja, se ele escolher o refrigerante, ele não vai tomar suco nem água. Se ele escolher tomar suco, não bebe refrigerante nem água. Mas se ele quiser água mesmo, né, ele não vai tomar refrigerante nem suco. Entendeu? Então são 3 que a gente chama de hipóteses. Tranquilo? O que é que o princípio aditivo diz? Basta você identificar quantas possibilidades de escolha ele tem em cada hipótese e somar tudo. Simples assim. Então, olha só, se ele vai escolher o refrigerante, ele tem 4 opções, já que são 4 opções de refrigerante. Se ele for escolher um suco, ele tem 3 opções, ou ele pode escolher a água, e aí são 2 marcas de água mineral. Somando tudo, então o Arthur tem 9 formas diferentes de fazer essa escolha. Tranquilo, gente? Então esse é o princípio que a gente chama de princípio aditivo. O que caracteriza são hipóteses distintas, onde uma exclui a outra. Como é que eu vou identificar? Através desse conectivozinho ou. Refri, ou suco, ou água. Esse ou sugere adição. Beleza? Esse é o princípio aditivo. Vamos para o segundo. Também, aqui a gente vai apresentar o conceito, né, a coisa mais formal, né, matematicamente falando. Olha só, se existem 2 hipóteses para ocorrer um fato, havendo N opções para a primeira hipótese e N opções para a segunda hipótese, sem que haja opção repetida, tá? Sem que haja opção repetida, uma coisa ou a outra. Então, o fato pode ocorrer de M mais N maneiras diferentes. Ou seja, o ou aqui correspondente à adição. Tá? Agora sim, vamos para o princípio, a gente chama de princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, também pode ser chamado dessa forma, tá? Multiplicando etapas. Agora eu não tenho mais hipótese, tenho etapas a cumprir para poder realizar um determinado evento ou um determinado acontecimento. Olha só o problema. Ao abrir seu armário hoje de manhã, Vitória encontrou 3 pares de tênis, T1, T2 e T3, 2 calças jeans, J1 e J2, e 4 camisetas, C1, C2, C3 e C4. De quantas formas diferentes, ela pode escolher um conjunto, tênis, jeans, camiseta, para ir à escola. Agora, observem que ela não tem hipótese, ela não vai escolher uma coisa ou a outra. Ela vai escolher um par de tênis, e também vai escolher uma calça jeans, e também vai escolher uma camiseta. Tá? Então, agora eu não vou dizer isso ou aquilo, eu vou dizer que ela vai escolher esse elemento e aquele. Tá? Então aqui eu tenho 3 etapas a cumprir para poder se vestir e ir à escola.
Vamos lá. Então, ela vai escolher aqui o tênis, o jeans e a camiseta. Então, cada escolha você vai determinar como sendo uma etapa, tá? O princípio multiplicativo diz o seguinte: quando eu precisar passar por etapas sucessivas, eu vejo o número de possibilidades de cada etapa e eu multiplico tudo. Então, aqui, ó, tênis. Quantos pares de tênis ela tem à disposição? 3 pares de tênis, então coloca lá 3. Esse E sugere multiplicação. Então, vezes. Possibilidade de escolha para calça jeans, ela tem 2 calças jeans, então multiplica lá, vezes 2, vezes o número de camisetas, que são 4. E aí 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24 formas diferentes. Tá? Então esse princípio é chamado de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Esse é o princípio, pessoal, que rege toda a análise combinatória. Toda análise combinatória passa pelo princípio multiplicativo. Tá? Então você tem etapas sucessivas, e aí eu vou identificar pelo E. Quando eu precisar escolher isso e aquilo, esse E sugere a multiplicação. Beleza? Vamos ver aí problemas que já caíram em provas anteriores do Enem, né? Ver como isso já foi cobrado em prova. Tá legal? Vamos lá então. Aqui, desculpa, tem um conceito, né? O conceito do princípio multiplicativo, que é mais uma ideia do que um conceito. Se um fato se compõe de 2 etapas independentes, podendo a primeira ocorrer de M maneiras e a segunda de N maneiras, então o fato pode ocorrer de M vezes N maneiras diferentes. Tá? Então, quando forem etapas sucessivas, aqui ele está citando 2 etapas só, mas podem ser 2 ou 3 ou mais. Tá? Como o problema anterior que nós vimos, tinha 3 etapas, que são 3 escolhas. Beleza? Vamos lá então para os exercícios. Primeiro exercício, questão de prova anterior do Enem, diz o seguinte: estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, uma do grupo cetáceos, uma do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. Observem que esse problema aqui, ele caracteriza muito bem o princípio multiplicativo, porque ele vai escolher um mamífero de cada espécie, um mamífero da espécie, aliás, de cada grupo, né? Grupo de cetáceos, do grupo dos primatas e do grupo dos roedores. E a pergunta é: o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Pessoal, eu peguei a tabela e dividi aqui em 2, né? Para a gente poder colocar no slide direitinho. Mas aí o que ele quer? Ele quer formar um grupo para comparar 3 espécies. Tá? Sendo que uma espécie vai ser escolhida do grupo cetáceo, a segunda do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. Então esse problema ele se caracteriza pelo princípio multiplicativo. Você tem 3 escolhas a fazer, cada escolha dessa é uma etapa, então vamos representar assim, ó: cetáceo, primata e roedores. Basta verificar quantas opções de escolha eu tenho para cada grupo. Para o grupo dos cetáceos, observe a tabela, ó, aqui 2 espécies, então eu tenho 2 opções de escolha para escolher o cetáceo. Tá? Para escolher o primata, aqui ó, primata são 20, então você tem 20 opções de escolha. Para escolher os roedores aqui 33. Então 2 vezes 20 vezes 33, você vai chegar em 1320. Então 1320 maneiras de formar esse grupo. Tá? Você marca a alternativa A, que é a alternativa correta. Simples assim, tá? Os problemas de combinatória, eles podem ser muito simples, eles podem ser o nível médio e podem ser o nível difícil, tá? Já vai começar aqui para pegar a ideia e depois vai aumentando o nível gradativamente para poder chegar no nível mesmo que o Enem vem cobrando direto. Mas essa foi a questão do Enem e é uma questão considerada fácil, beleza? Vamos para mais uma aí, ó. Estilo Enem, né? Aquela questão com um texto um pouquinho mais longo. Olha só, o diretor de uma escola convidou os 280 alunos do 3º ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Beleza? Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque há 10 alunos a mais do que respostas distintas, 20 alunos a mais do que possíveis respostas, 119 alunos a mais, enfim. Tem quantos alunos a mais do que respostas possíveis? Então, a gente tem que saber quantas respostas são possíveis. O número de alunos são 280, né? Inclusive, como é um texto muito grande, a gente sugere até que você marque ali
destaca as informações importantes. Então, ó, são 280 alunos, né? São 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos da casa. Então, essas são as informações numéricas do texto da questão. Né? Então, separando isso, vamos organizar direitinho aqui, ó, total 280 alunos, e cada aluno, na sua vez, vai ter que escolher um personagem que vai esconder um objeto e um cômodo da casa. Então, observa que ele vai ter que escolher o objeto, o personagem e o cômodo. Então, são 3 escolhas, portanto, são 3 etapas. Né? E aí você vai caracterizar isso dessa forma, ó, 3 etapas. O objeto, o personagem e o cômodo da casa. O princípio diz que basta você verificar quantas opções tem para cada etapa e multiplicar, ok? Então vamos lá, objetos aqui ó, são 5 objetos, personagens são 6, tá ok? E cômodos da casa são 9, então 5 vezes 6, 30, 30 vezes 9, 270 respostas. Esse é o total de respostas possíveis, mas não é isso que ele quer. Ele não quer saber o total de respostas possíveis. Ele quer saber quantos alunos têm a mais do que respostas possíveis. Beleza? Então pega o total aqui, ó. Total são 280 alunos e são 270 respostas possíveis. Portanto, qual é a conclusão? Eu tenho 10 alunos a mais do que respostas possíveis. Fechou? Marque lá a alternativa A, que é a alternativa correta desse problema. Beleza? Então é um problema também que a gente considera um problema de nível fácil, tá? Foi questão da prova do Enem, a gente não está inventando nada, né? Então veja que dá para chegar, dá para você, com paciência, fazer uma boa leitura e acertar, né, as questões que estão na prova. Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. Agora uma questão um pouquinho, né, com um pouquinho mais de detalhe para a gente observar que nem sempre é só pegar tudo e multiplicar. Às vezes o aluno acha que ele vai pegar qualquer número que está ali, vai multiplicar e acabou. Não é bem assim. Toma cuidado, leia, interprete, entenda a situação que foi proposta, tá? Vamos lá então. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, que é a casa, a palmeira e o fundo, conforme figura. Tá? Então tem uma figura aqui para ilustrar isso. Né? Aqui, ó, um fundo da paisagem, né? Aí tem uma palmeira e uma casa aqui, onde ele vai variar apenas as cores desses 3 elementos. Tá? Vamos lá. Diz assim, o fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da palmeira, nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Agora atenção, meninos. Ele quer pintar, né, quer escolher as cores às quais ele vai montar essa estrutura aqui, né, o fundo, a casa e a palmeira. Então vamos organizar isso aqui, ó. O fundo pode ser azul ou cinza, tá? A casa aqui, olha, azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Tá? Então é bom você destacar esses pontos que são importantes na questão, beleza? E aí vamos separar direitinho aqui. Ah, e tem esse detalhe, pessoal. Ó, o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. O fundo da paisagem não pode ter a mesma cor da casa nem da palmeira. Essa é uma restrição do problema. Tá? Então vamos com calma aí para a gente não errar esse problema. Se você puder dar uma pausa no vídeo, né, e tentar resolver o problema, aí você volta depois e verifica a solução com a gente. Né? Vamos lá então para a solução? Olha só, nós temos o fundo da paisagem pode ser azul ou cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela e a palmeira pode ser cinza ou verde. Beleza? Então, o artesão que vai criar esse desenho, ele vai ter que fazer a escolha da cor de cada etapa, tá? Então, são 3 etapas, o fundo, a casa e a palmeira. E aí você vai dizer, poxa, o fundo pode ser azul ou cinza, então são 2 opções. Então, vamos colocar aqui 2 opções para o fundo. A casa, azul, verde ou amarela, e aí você tem 3 opções. E a palmeira pode ser cinza ou verde, 2 opções. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. É igual a 12. Se você pegar as alternativas da questão, olha a alternativa da questão. Ó. 6, 7, 8, 9, 10. Não tem 12. É igual ali, mas não é o que está errado, né? Observem que aqui nós simplesmente pegamos os valores e multiplicamos tudo. Né? Mas só que tem uma restrição no problema. Olha aí, alerta. O fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira.
Então, o que acontece? Quando eu digo que tem duas opções para o fundo da paisagem, essas duas opções são azul ou cinza. Se o fundo for azul, observem que a casa não pode ser azul. Então, já não teria mais três opções para a casa, teria apenas duas. Deu para entender? Ó, tem duas opções para o fundo, beleza, pode ser azul ou cinza. Se o fundo for cinza, a palmeira não pode ser cinza, então a palmeira só poderia ser verde, então já não teria duas opções para a palmeira. Tá? Então toda vez que acontecer esse tipo de situação, o que é que você vai fazer? Você vai separar isso em hipóteses. Tá? Ó, vamos deixar o alerta aqui, o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira. Então observem que existem duas hipóteses. Primeira hipótese, fundo pode ser azul. Tá? Então você vai calcular todas as variações de cores com fundo azul. Olha lá, então segura aqui, ó, fundo é azul. Tá? Se o fundo é azul, pessoal, observem que a casa não vai poder ser azul por conta dessa restrição. Então a casa só poderia ser verde ou amarela, portanto eu tenho duas opções para casa, se o fundo for azul. Tá? Se o fundo for azul, a palmeira pode ser cinza ou pode ser verde, não tem restrição aí em relação à palmeira, então teria duas opções. E aí você multiplica 2 vezes 2, 4. Beleza? Isso quer dizer, então, que são 4 variações de cores com fundo azul. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é o fundo ser cinza. Então, vamos fazer um cálculo semelhante agora com fundo cinza. Vamos colocar aqui, ó, o fundo é cinza, né? Amarrou aqui a cor cinza. E se o fundo é cinza, pessoal, a casa pode ser azul, pode ser verde ou pode ser amarela. Então, você vai ter exatamente 3 opções para casa. Beleza? Só que agora tem um detalhe, se o fundo é cinza, a palmeira não pode ser cinza, a palmeira só pode ser verde, então ficaria apenas com uma opção para a palmeira. E aí você tem 3 vezes 1, 3. São 4 variações com fundo azul e 3 variações com fundo cinza. Então o fundo pode ser azul ou pode ser cinza. Então esse ou caracteriza a adição, você vai somar isso. Conclusão, são 7 variações possíveis. Tá? E aí você tem a alternativa B de bola como alternativa correta. Tudo bem? Valeu, pessoal. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Né? Continue resolvendo exercício aí. Você recebeu uma lista com esses exercícios e com outros exercícios todos gabaritados. Tá? Bons estudos a todos. Fiquem em casa, a aula vai chegar até você. Vamos aqui assinar essa aula. Beleza, pessoal? Até a próxima.